É uma igreja satânica e eu vou te explicar nesse vídeo por que essa igreja que muitos consideram como protestante, como cristã evangélica, não é e é uma seita. Uma seita enviada pelo cão mesmo para destruir aí a sua cabeça no quesito espiritual. O mormonismo foi fundado por um homem chamado Joseph Smith. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. A TikToker Esther falou que a nossa fé de membros de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma fé satânica. E a base que ela utiliza para fazer essas afirmações é uma série de lorotas teológicas, desinformações e absurdos ao ponto de colocar na nossa doutrina ensinamentos que nós não ensinamos para as pessoas. Olha o absurdo disso aí. E eu faço questão de expor tudo isso nos vídeos aqui do canal, porque o público vai ter o outro lado da moeda, vai poder comparar as informações e não vai ser só o que ela fala que vai prevalecer. E eu digo mais, a você que é evangélico e está me assistindo, você deveria falar para a Esther, dizendo o seguinte para ela: pare com esses vídeos, porque você desonra a nossa fé evangélica protestante. Os absurdos que ela compartilha e o nível de desinformação desonra a fé de vocês. Porque não dá para compactuar com isso se você verdadeiramente crê em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não está na desinformação, ele não está no absurdo de você colocar na fé do outro uma doutrina que a pessoa não defende. E você vai ver tudo isso aqui muito bem exposto, tá bom? Então já aperta o botão de gostei, já aperta o inscrever-se. Vamos chegar logo a 10 mil inscritos aqui no canal, principalmente para você que é membro da igreja. Vamos chegar logo a 10 mil? Então se você está assistindo aí no Facebook ou no WhatsApp, vem para o YouTube para você participar plenamente. Não fica só me assistindo dessas redes aí. Vem para cá, porque se você está nessas outras redes, você participa parcialmente. Se você vem aqui, tu participa totalmente de tudo aqui do canal. Tá bom? Muito bem. Vamos assistir aí o que a Esther tem para falar pra gente. É uma igreja satânica e eu vou te explicar nesse vídeo por que essa igreja que muitos consideram como protestante, como cristã evangélica, não é e é uma seita. Uma seita enviada pelo cão mesmo para destruir aí a sua cabeça no quesito espiritual. O mormonismo foi fundado por um homem chamado Joseph Smith. Como vocês quiserem pronunciar, porque eu não sei. Esse homem, ele recebeu uma revelação aí do nada do anjo Moroni. O anjo Moroni. A gente sabe, né? Satanás também era um anjo. Mas vamos continuar com o vídeo, vocês vão entender. A revelação mostrava que todas as igrejas da terra estão erradas, menos a igreja dele. Para a Bíblia, não. Você está salvo em Cristo. Somente Cristo te entrega a salvação. E nesse meio foi criado o livro dos Mormons. E para eles, o livro dos Mormons tem a mesma autoridade da Bíblia. A mesma autoridade, o mesmo grau de inspiração do Espírito Santo que a Bíblia. Ele é tão divino quanto a Bíblia para eles, tá bom? Você consegue achar esse livro para ler em qualquer lugar. Inclusive é só ladeira abaixo de heresia. Mas agora vem uma bomba que em 1843, Joseph Smith recebeu uma revelação do céu aonde o homem deveria ter várias mulheres. E ele seria muito abençoado se ele tivesse várias. Ele foi preso, ele pregava umas coisas tão doidas que até preso ele foi, o líder, né, o criador dessa religião. Eles falam que Deus não é imutável, que Deus sempre muda, que Deus é um homem como nós e que a gente pode um dia ser como Deus. É a mesma coisa que Satanás falou, né? Ninguém tem o Espírito Santo se uma pessoa da religião mórmon colocar as mãos sobre a sua cabeça e que o Espírito Santo é uma força da natureza. Ou seja, você que é cristão, você não tem o Espírito Santo não, porque um mórmon não botou a mão na sua cabeça. Muito bem, os absurdos foram tantos que eu tive que separar alguns que são o suficiente para mostrar que o vídeo dela é absolutamente desqualificado para qualquer serviço desse tipo que ela se presta. E aí eu anotei aqui, evidentemente, né, porque é uma série deles, então para falar a respeito de todos eles seria impossível você anotar, daí lembrar de cabeça. E eu gosto bastante de anotar como é que você sabe. Primeiro absurdo que ela fala, que Joseph Smith, ele viu o anjo Moroni e daí iniciou-se a nossa fé. Não é verdade. Joseph Smith estava buscando qual caminho ele deveria seguir, qual é a igreja. Isso está em Joseph Smith História. Isso é amplamente mostrado em materiais de vídeo, em materiais de áudio, em documentos da igreja, que Joseph Smith
Ele buscava saber qual era a igreja verdadeira, qual é o caminho que ele deveria seguir. E aí ele ora a Deus depois de ter lido a escritura de Tiago 1,5, que diz: se algum de vós tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente e não lançará em rosto. Depois disso, ele vê Deus e Jesus Cristo, e Cristo aponta o caminho para ele. Então, não foi uma visão de anjo. Mas só para que fique claro o que eu estou dizendo, Joseph Smith viu o anjo Moroni, mas depois de ter visto a Deus e Jesus Cristo. Então, se você fala que ele viu primeiro o anjo Moroni, fica parecendo que o evangelho foi restaurado através de anjo. E aí, daí que vem a confusão. Não, ele viu a Deus e Jesus Cristo primeiro, depois ele recebeu a ministração do anjo Moroni. Pode continuar aí com o vídeo. Muitas vezes, críticos evangélicos, eu deixo separado, que não são todos, eles tentam imputar essa narrativa, porque a Bíblia, muitas vezes, ela estranha a aparição de anjos, e de fato é isso. E muitas vezes tem a aparição de anjos correta, né? Então, por a maioria das vezes nas Escrituras, os anjos eles vêm para abençoar. Mas sim, a Bíblia não incentiva estar buscando o contato com o anjo. Mas não é isso que Joseph Smith buscava. Ele buscou o caminho de Deus e Jesus Cristo se revelaram a ele. Então, deturpar a narrativa é, como a própria palavra que eu usei diz, é uma deturpação da história. Não é a história real. E por isso, já começa a desinformação do vídeo dela. Mas essa história até dá para relevar ela falar uma bobeira dessa, porque o próprio Augustus Nicodemos, que é um pastor renomado, né, um reverendo renomado, também segue por essa linha, que é uma linha de desinformação, não é contar a história real. É a mesma coisa que eu falar que o Pelé foi um pintor formidável. Não, o Pelé foi um jogador de futebol. Entendeu? Então é isso, é simples assim. Se você fala algo que não é de uma fé, tu já está indo pelo caminho errado, tu já está desinformando, tu já está direcionando a cabeça do público. É simples assim, mas vamos em frente. Aí ela já parte para outra desinformação. Livro dos Mormons. Parece uma besteira não falar o livro de Mormon e falar livro dos Mormons, mas não é, porque ele é um outro sintoma dessa direção, desse direcionamento da cabeça das pessoas. Porque quando você fala para os outros livro dos Mormons, parece que é algo só dos supostos Mormons, que não é o nosso nome é Membros de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, já é mais um sintoma da desinformação. Se você fala livro dos Mormons, isto não é preciso, não existe nenhum livro dos Mormons. O nome da obra é O Livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. Ou se você quiser falar só o livro de Mormon, tá tudo certo também, tá bom? Aí outra coisa que ela fala, bomba! Em 1843 se inicia a poligamia. Olha só que absurdo. Eu vou te apresentar outra bomba que você não apresentou para o seu público. Em 1812 a.C., Abraão foi polígamo. Olha só. E pouco tempo depois teve Jacó, que foi polígamo também. Mas olha, Salomão, Davi, pouco tempo depois, várias bombas para você bíblicas aí. As escrituras não condenam a poligamia. Não tem um versículo sequer na Bíblia que condene a poligamia. É verdade, Cristo deu como modelo o casamento entre homem e mulher. Mas, em determinados períodos da história, o casamento plural foi algo vivido e aprovado por Deus. Simples assim. O desafio que eu deixo é, apresente uma escritura que condene a poligamia, que aí a gente vai poder falar sobre isso. Enquanto não aparecer, está refutada aí, pelo menos por hora, né? Aí, outra coisa que ela coloca, eles afirmam que você que é evangélico não tem o Espírito Santo. Olha o absurdo. Muito bem. Vamos para um documento da igreja, que é o Livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. E no final dele, todos eles têm algo chamado Guia para Estudo das Escrituras. Aliás, se você quiser um livro de Mormon, você pode receber na sua casa. Eu vou deixar um link na descrição para você poder falar com os missionários e receber um desse e comprovar o que eu estou falando. Aqui tem falando a respeito do Espírito Santo. Isso daqui serve como documento para a gente, tá?
é como se fosse um dicionário das escrituras que nós usamos. Aí tem aqui, olha só que interessante a respeito do Espírito Santo. Ele fala o seguinte, eu já estava bem certinho aqui, ó. Muito bem. O poder do Espírito Santo pode vir a uma pessoa antes do batismo e testificar que o evangelho é verdadeiro. Ou seja, se o poder do Espírito Santo pode vir a uma pessoa antes do batismo, ele alcança todas as pessoas. Ela não necessariamente precisa estar batizada na igreja. Então, já é um erro absurdo que você coloca aí, que a gente acredita que os evangélicos não têm o Espírito Santo. Não, o poder do Espírito Santo pode vir a qualquer pessoa. Porém, o direito de ter a companhia constante do Espírito Santo, a companhia constante, enquanto a pessoa permanecer digna, é um dom que só pode ser recebido por imposição de mãos por um portador do sacerdote Melquisedeque após o batismo autorizado na Igreja de Jesus Cristo. Então, é uma falácia o que ela fala. Agora, é verdade, nós acreditamos no que Jesus Cristo fala em João 3,5, que ele diz o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, o batismo com água, e do Espírito, o batismo com fogo, não pode entrar no reino de Deus. Então, sim, nós acreditamos em algo que o próprio Salvador Jesus Cristo disse, que é o batismo com água, e o batismo com fogo, que é o batismo pelo Espírito Santo, que te dá o direito de ter a companhia constante do Espírito. Então, é isso que as próprias Escrituras dizem. Está aqui, você pode acompanhar, certo? Agora, o absurdo tá quando você diz que nós acreditamos que o Espírito Santo é uma força da natureza. Isto não existe em nenhum lugar das Escrituras nossas. Não tem na Bíblia, que é a mesma Bíblia evangélica, não tem no livro de Mórmon, não tem, você não vai encontrar nas minhas anotações que eu faço de tudo aqui, ó. Tem uma série de anotações, você vai contando, não tem nenhuma vez eu falando isso aqui, certo? E em nenhum documento da igreja tu vai encontrar que o Espírito Santo é uma força da natureza. Você confundiu com a doutrina das testemunhas de Jeová, que acreditam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Espírito Santo é um personagem, é o terceiro personagem da Trindade, e que o poder dele influencia as pessoas. Mas isso não quer dizer que ele é a força ativa de Deus. Ele é um personagem, é nisso que nós acreditamos. Então, mais uma vez, tudo isso demonstra que você não está qualificada para fazer o que você está fazendo. E o pior é a tua arrogância em dizer que nós somos satânicos, sendo que você sequer consegue representar a nossa fé. O que é satânico? O que você está dizendo, que você está acusando, ou desinformar as pessoas com os absurdos que você está falando? Jesus Cristo não opera na desinformação. Jesus Cristo não participa daquele que imputa coisas que a fé do outro não tem. Se você faz isso ainda com a arrogância que você tem, você não está com Jesus Cristo. Não tem nem como. Nem que a fé evangélica fosse a plenitude do evangelho, que eu não acredito. Eu acredito que os evangélicos são nossos irmãos, que eles são abençoados, mas eu acredito que Deus ele restaurou a plenitude do seu evangelho através da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E sem problema. Os evangélicos acreditam que são eles que estão certos. Os católicos também. Tá tudo certo. Agora, nem que a fé evangélica fosse a fé exclusivamente certa, o grupo de igrejas evangélicas fosse o caminho correto, você estaria certa, porque você desinforma. Então, não tem condição de estar correto a tua fala, porque ela está desinformando. É simples. É você olhar e ver que o documento não diz o que você apresenta. Então, isso não é só um erro dela. Com certeza, esse conteúdo que ela estudou é um conteúdo mastigado de outras pessoas. Se você ficar só olhando o site de crítica e não vê o material original, se você não vai na fonte primária para fazer o estudo, a tua mente fica desse jeito. Aí vem alguém que apresenta as coisas como elas são, que é um trabalho até relativamente fácil, e tu passa vergonha na internet com isso daí. Tá entendendo?
Então, larga essa tua arrogância, seja humilde, estuda as Escrituras. Olha aqui, tem o livro de Mórmon, você pode receber na sua casa, receba os missionários, certo? Agora, não tenha essa arrogância, porque ela é triste e ela não compactua com Jesus Cristo e você não tem ideia do quanto nós amamos ser membros da igreja. É uma felicidade tremenda. Ontem mesmo eu estava numa festa junina, que já é julina, né, pelo tempo, e é uma alegria muito grande ver os irmãos, a gente ter aquela união em fé, a gente saber que nós vamos para a igreja domingo e vamos todos nos ver, partilhar do sacramento, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, todos em união, aprendendo sobre caridade, aprendendo sobre amar o próximo, aprendendo sobre falar a verdade, estudando sempre, certo? Aprendendo sobre se importar sinceramente com as pessoas, a amar a Deus verdadeiramente. Esse é o suprassumo da nossa fé. É isso. Você já visitou a nossa igreja uma vez? Visite. Agora para com isso, certo? E é você que é membro da igreja, que ainda não entendeu o que eu estou fazendo aqui na internet, entenda de uma vez por todas. Quem não fala não é escutado. Quem fala é escutado. Se a gente deixa esse tipo de material ganhar corpo na internet e ninguém fala nada, o que prevalece é quem está falando besteira. E eu demonstrei aqui por A mais B que está tudo errado o que ela está falando. Entende? A gente demorou para fazer isso. E digo mais, os membros da igreja dos Estados Unidos demoraram. Por isso que a coisa ficou do jeito que está lá. Aqui no Brasil, a gente conseguiu, em relação especificamente aos críticos da igreja, tá? Eu não me refiro à Estera aqui no caso, mas falo aqueles que é só conteúdo contra a igreja, a gente conseguiu lidar bem aqui. Então, em maioria, se a gente for observar e fazer uma conta e fechar, nós temos mais membros da igreja produzindo do que críticos ostensivos da igreja. Então a gente, nesse campo, ganhamos. Mas não dá para baixar a guarda, e a gente precisa avançar. Entende? E como é que a gente ganha? É o irmão falando do inário, é o outro falando da sacramental, é o Lucas Guerreiro falando do Central das Escrituras lá a respeito do estudo do Vem Segue-me, é quando ele faz um react de críticos também, é o Mais Fé fazendo um react, é eu focado nesse trabalho de desmascarar e testemunhar a respeito da verdade do Evangelho. E assim a gente vai melhorando as coisas, entende? Era muito pior o cenário que a gente tinha aqui na internet. Então entenda isso de uma vez por todas. Essa minoria que fica achando que é um desserviço isso daí, não fale, fique quieto. O fique quieto significa a pessoa chegar cheia de minhoca na cabeça dentro da igreja e achar que a gente aceita. Então dá para mudar as coisas. Não creia que as coisas como elas estão são uma condição permanente. Dá para fazer, eu sei disso, eu estou vendo isso acontecer aqui. Todo dia eu vejo. Várias pessoas mandam relato agradecendo. Poxa, obrigado pelos vídeos. Essa resposta foi importante. Membro da igreja, que já estava começando a entrar minhoca na cabeça, e gente que está conhecendo a igreja também. Tá bom? Então pare com esse negócio. E a você que é membro da igreja, que entende o que está acontecendo, o meu muito obrigado. Você é um irmão aqui realmente, tanto na fé quanto do canal, certo? Então eu sou grato por ter você aqui e você está fazendo uma diferença tremenda. E lembrando, aperta o gostei, o inscrever-se, o sininho das notificações. O link da inscrição e do Seja Membro está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do canal também, tá bom? Para ficar mais fácil aí para você. Desde já, muito obrigado pela sua companhia e até ao próximo vídeo.